Excelente pergunta sua, né? Na psicologia junguiana, a nossa visão é de que os relacionamentos, de um modo geral, sejam eles amorosos, sejam eles familiares, de amizade, relacionamentos profissionais, tá? Eles, de alguma forma, eles espelham partes nossas que não estão conscientes, ou seja, elas estão no inconsciente, que é o que o Jung chama de sombra, né? Só que o nosso objetivo aqui, né, enquanto estivermos encarnados nesse mundo de meu Deus, é nós olharmos para esses conteúdos que estão na sombra, que a gente não conhece. Então, as relações humanas, de um modo geral, elas servem para esse propósito, que é o propósito da gente olhar para essa sombra, não no sentido de julgá-las ou de reprimir, mas é justamente de olhar com um olhar compassivo e reintegrá-las ao nosso self, a quem nós somos, torná-las conscientes de alguma forma, né? E a psicoterapia, ela tem como propósito justamente essa transformação, essa alquimia, né? De transformar aqueles conteúdos inconscientes que eu negligencio, mas que estão controlando a minha vida, que retornam em forma de sintomas no corpo físico, doenças, transtornos emocionais, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, ou em relações amorosas, ou relações de modo geral disfuncionais, tóxicas, ou o famoso dedo podre, que você já deve ter ouvido, né? Então, eu diria até que são formas pedagógicas, né? Seja a doença, seja um transtorno emocional, seja uma relação tóxica ou disfuncional de alguma forma, são formas da gente despertar e olhar para esse porão lá do inconsciente todo empoeirado, começar a tirar a poeira, fazer a faxina, né? E começar a trazer os itens desse inconsciente para o nível consciente. E isso aqui é o que o Jung chama de integrar, né? Tornar consciente aquilo como parte minha e a gente sair daquele julgamento, daquela rejeição. Então, respondendo a sua pergunta, essas pessoas que nos transformam completamente, elas funcionam como um espelho da nossa psique, da nossa sombra, justamente com esse propósito da gente nos transformar e a gente se tornar um ser inteiro, um ser total. Então essas pessoas entram para serem facilitadoras, para nos ajudarem a gente se tornar inteiro. Só que é difícil, é fácil falar, é bonito falar, mas é muito difícil, o processo é dolorido, porque geralmente essas relações, elas ativam em nós arquétipos muito caros, né? Muitas vezes ativam as nossas feridas mais profundas, a nossa criança interior ferida, né? Muitas vezes elas vão ativar os nossos medos, os nossos receios, os nossos traumas. Muitas vezes vão ativar as nossas feridas, né? Muitas vezes também vão ativar a nossa libido, a nossa autoestima, nosso poder de realização, né? Nem todas necessariamente precisam ser negativas essas transformações. Agora, dentro do mapa astral, a gente consegue identificar ativações, por exemplo, de contatos dessa pessoa ativando casas suas muito sensíveis, como a casa 8, que é a primeira casa, né? A casa de transformação. Quando a gente fala em grandes transformações, de morte e renascimento, de ir no fundo do poço, de tudo que é sujo, de tudo que é sombrio, de tudo que a gente quer esconder da gente mesmo, a gente fala de casa 8. A gente também tem ativações, pode ter ativações de casa 12, daquilo tudo que é inconsciente de nós mesmos, que vem de vidas passadas, que vem de gerações da nossa família, né, que é transgeracional, tudo aquilo que é inconsciente de fato, né? A casa 8 é tudo aquilo que a gente sabe, mas nega, e a casa 12 é aquilo que a gente nem sabe da gente, né? Pode também atingir a nossa criança interior na casa 4, as nossas questões emocionais mais profundas, quando essa pessoa tem contatos com o nosso Saturno, que é o senhor do karma, das dificuldades, de tudo aquilo que precisa ser reestruturado, né? Quando ativa também a nossa Lua, contatos com a nossa Lua, com a nossa Vênus, com o nosso Sol, que é a nossa essência, nosso Self, né? O Self é o mapa todo, mas o Sol é o nosso ego ali, que é esse centro organizador, né, do Self. Então, a gente precisa olhar também se toca a nossa casa 8, como eu disse, a casa 12, a casa 4, Quiron, o nosso Sol, a nossa Lua, o nosso Saturno. Contatos também de nodos, né, pessoas que, por exemplo, têm nodos invertidos, né, o nodo norte faz conjunção com o nodo sul da outra, o nodo sul da outra faz conjunção com o nodo norte e vice-versa, porque eles são espelhados, ou contatos de nodo norte e nodo sul com planetas pessoais no outro também, né? A gente pode também falar de vértice. O vértice também, ele dá um ponto matemático no mapa que mostra pessoas que estavam predestinadas a entrar na nossa vida, mas lembrando que predestinada a entrar não necessariamente é predestinada a permanecer, né? Mas sim vai trazer uma grande transformação. Então, essas pessoas, elas têm um intuito da gente, têm um propósito de entrar nas nossas vidas para realmente nos transformar, no sentido da gente olhar para os conteúdos inconscientes e integrá-los à nossa consciência,
E a gente no mapa basicamente olha aí esses pontos e aspectos que eu mencionei.